Ore junto comigo para que Deus me conceda a graça de apresentar bem a sua palavra e conceda a você a graça de compreender também a palavra do Senhor. Aqui é o nosso canal, que você já conhece, estudamos a Bíblia, e o livro agora é Atos, estamos no capítulo 8. A gente viu no capítulo 7 o assassinato de Estevão, aquela multidão enfurecida que o apedrejou até a morte. E Estevão, num ato de amor, imitando a Jesus, ele pediu que as pessoas não fossem ali responsabilizadas por Deus, mas que Deus tivesse misericórdia deles, apesar do seu ato. E no comecinho do capítulo 8, já diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Saulo, um nome que aparece e vai crescendo nesse livro e cresce em importância daí para frente em todo o Novo Testamento. E naquela ocasião, logo após a morte de Estevão, se desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja. Em Jerusalém, todo mundo, com exceção dos apóstolos, teve que sair da cidade. Eles foram embora e foram para a Judéia e foram dispersos também por Samaria. E alguns homens piedosos, eles fizeram o sepultamento de Estevão, não deixaram o cadáver lá lançado, né? E fizeram, por causa dele, um grande lamento. Mas o Saulo, por sua vez, ele devastava a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, vamos perceber aqui que assim que eles mataram Estevão, a multidão enfurecida continuou, eles não pararam por ali, eles começaram a perseguir todo mundo. E aí essa perseguição faz com que todo o grupo, com exceção dos apóstolos, parta para as regiões em redor, né? Judéia e também Samaria. E aí a gente vê que a capacitação que eles receberam lá, no comecinho do livro, é muito importante, porque o Senhor falou, vocês receberão poder e serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora chegou a vez de testemunhar em Judéia e Samaria. Então vamos só relembrar, né? Eles estão em Jerusalém, a capital de Israel. A região ali em torno, né, toda aquela região sul de Israel é a Judéia. E a Samaria é uma região mais ao norte da Judéia e que fica entre Judéia e Galileia. É a região dos samaritanos. E os apóstolos ficaram e o pessoal saiu disperso. E o Saulo, que consentiu na morte do Estevão, ele deixa esse papel, não seria passivo, mas um papel um pouco menos ativo, e ele parte em perseguição. Nessa época ele era um jovem, lemos isso no capítulo 7, né, um jovem chamado Saulo, e ele parte com tudo, ele se empolga também com a multidão e ele começa a praticar invasões, né, invade as casas e arrasta homens e mulheres e os lança na prisão. Então veja que esse Saulo, ele se torna assim um grande algoz da igreja, um grande perseguidor, um inimigo do evangelho. E daqueles que foram sendo dispersos, né, eles foram pregando o evangelho. Então, onde eles iam, eles pregavam. E aí, Filipe, né, que era um dos do grupo ali, o Filipe também, ele era um dos companheiros de Estevão, né? Nós vimos anteriormente que, antes mesmo do capítulo sobre Estevão, que é o capítulo 7, nós lemos que os diáconos, né? Os diáconos, eles já exerciam também um ofício muito importante, porque não só eles serviam as mesas, como eles também eram pessoas que tinham um testemunho público e eram cheios do Espírito Santo. Estou aqui voltando às páginas da minha Bíblia, e a minha aqui grudou, mas o caso é que para ser diácono já era necessário que a pessoa fosse alguém cheio do Espírito Santo. Foi no capítulo 6, né, que eles foram ordenados que escolhessem entre eles pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria. E aí veio aquele grupinho, né, Estevão era o primeiro, depois veio Filipe. E esse Filipe foi disperso, então ele passou por Samaria e começou a anunciar Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os milagres que ele fazia, todos deram atenção ao que ele estava dizendo. E demônios, espíritos imundos começaram a sair das pessoas dando gritos e paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Samaria tanto era a região quanto a capital daquela região, né? Era feito sobre um monte chamado Monte de Semer e já era uma região que já tinha recebido o evangelho por Jesus Cristo mesmo. Então Filipe vai lá, ensina, realiza milagres e acontece então grande alegria naquela cidade. Muita gente então é beneficiada pela ação do Espírito Santo. E aí,
tinha nessa região uma pessoa que o nome também, esse nome entrou para a história e criou-se até uma palavra com esse nome, Simão. Simão é um nome muito comum em Israel. Ele era um homem que praticava feitiçaria durante algum tempo naquela região ali de Samaria, né? E ele impressionava o povo. Ele se dizia muito importante. Isso é uma coisa... Cuidado com quem diz muito de si mesmo, né? Não convém que nenhum ser humano fale de si mesmo. É uma coisa feia, né? Eu já comentei anteriormente, em outro vídeo, hoje em dia a gente fala em marketing pessoal, né? Isso antigamente era um vício de caráter, falar bem de si mesmo. E aí esse Simão aqui, ele dizia muita coisa ao próprio respeito, né? E as pessoas davam atenção a ele, do mais simples até o mais rico. E diziam, esse homem ele é o grande poder. Ele é o poder divino, né? O grande poder, era como se fosse assim o título dele. Simão, o grande poder. E eles seguiam Simão porque ele havia iludido as pessoas com mágica durante muito tempo. E aqui a expressão que é usada para mágica, né, não é magia, não é manipulação de poderes espirituais. É, na verdade, ilusão, né? É praticar o engano, a ilusão. A diferença é que um mágico, por exemplo, um mágico de circo, você paga para ver o que você sabe que é uma ilusão. Você quer se divertir com a ilusão. Você quer ver o coelho sair da cartola. Ainda que você saiba que o coelho não estava na cartola, ele estava embaixo da mesa e passou por um buraco, mas você quer a diversão, né? E aqui não. Aqui era a enganação mesmo. Ele estava lá iludindo o povo, usando truques para enganar as pessoas. Só que quando Filipe chegou lá e pregou as boas novas do reino e o nome de Jesus Cristo, as pessoas creram e foram batizadas, né? As pessoas elas eram imersas em água, e a palavra batismo quer dizer isso, tá? A palavra batismo ela quer dizer envolver a pessoa num meio. Então o batismo em água é envolver a pessoa em água, né? Mergulhar. E homens e mulheres foram batizados. E aí o Simão também creu. Ele ouviu a mensagem, ele que vinha lá enganando as pessoas, né? Vinha fazendo truques. Ele ouviu o evangelho e eu creio. E ele foi batizado. E ele grudou em Filipe. Onde Filipe ia, Simão também ia por toda parte. E observava, maravilhado, os sinais e milagres que Filipe fazia. Porque ele fazia truques. Ele não era um homem da magia, era um homem da mágica. Truques, né? Ilusionismo. Os gestos, a maneira de movimentar o corpo chamava atenção para uma coisa enquanto ele fazia outra, né? Só que Filipe não. Ele viu em Filipe poder autêntico, poder de Deus, Espírito Santo agindo. E ele ficou maravilhado. Porque ele via pessoas sendo curadas, ele via demônios sendo expulsos. E ele realmente ficou com aquilo ali, com aquela impressão forte. Enquanto isso, os apóstolos estavam onde? Em Jerusalém. Eles ficaram lá na capital. Eles eram, como vamos dizer assim, eles eram a sede, a base, né, de tudo. E eles ouviram que Samaria tinha se convertido. E aí, eles mandaram para lá Pedro e João. Isso é muito curioso. Pedro e João, eles já passaram por Samaria. Você lembra? Lembra no Evangelho? Eles com Jesus lá, passando por Samaria. E aí teve um episódio, né, que João, né, ele fala assim, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu e queimar todo mundo em Samaria? Porque não te receberam? E foram repreendidos, né? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. E aí eles voltam lá, né? João com Pedro, vão lá para Samaria. Agora, homens cheios do Espírito Santo, homens já renovados, né? São outras pessoas, né? Completamente diferentes. Vão lá agora para ajudar, para completar essa obra que lá é feita. E quando eles chegaram, eles oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. E aqui é um capítulo daqueles do livro de Atos, em que a gente tem um mistério, que a gente não tem uma compreensão plena até hoje. Há pessoas que tentam dizer, dar versões definitivas, mas de fato a gente não tem uma compreensão plena. Porque em Atos acontecem algumas coisas na formação da igreja que não voltam a acontecer. São coisas que o próprio texto sagrado dali para frente estabelece que vão acontecer de outra forma. E uma delas é isso aqui. As pessoas creram, foram batizadas, porém não receberam o Espírito Santo.
E como é que funciona depois disso? Quem crê, recebe o Espírito Santo. Creu, recebeu. O Espírito Santo passa a ser um selo, um carimbo de salvação. Mas aqui não. E a gente não sabe, não entende o que acontecia aqui nesse momento. E então eles vieram, né, lá Pedro e João, e as pessoas tinham sido apenas batizadas no nome do Senhor. Eles impuseram as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. E, nesse momento, Simão, aquele que era o mágico, que se converteu, ele viu isso. Ele viu Pedro e João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo. Provavelmente elas manifestaram alguma característica que indicava a chegada do Espírito Santo. Talvez algum dom, né? E aí, ele ofereceu dinheiro e disse assim, ei, vocês me deem esse poder também para que eu possa dar o Espírito Santo para as pessoas quando eu impuser as mãos. Ele resolveu comprar o dom do Espírito Santo. Ou tentar, né? E aí a palavra vem muito dura, né? O Simão, o outro Simão, que era o Simão Pedro, respondeu para ele assim, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. É mais ou menos assim, vá para o inferno você e seu dinheiro. Pereça você e seu dinheiro com você. E está pensando que se compra o presente de Deus, Deus dá aos homens gratuitamente e você quer comprar? Quer fazer comércio com o dom de Deus? Não, seu coração não é reto diante de Deus, então ele tem que se arrepender e pedir perdão a Deus. Esse talvez ele perdoe é porque dependeria do coração arrependido do Simão. Não é que Deus às vezes perdoa o arrependimento, às vezes não. Se Simão se arrependesse, ele seria perdoado. Por isso esse talvez, né? Porque Simão já havia professado a fé em Cristo. Foi batizado. Então, haviam dúvidas sobre a honestidade dele. Talvez ele fosse diante de Deus com arrependimento boca para fora. E aí? Por isso, talvez, né? Você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, ele não estava livre. Ele não era um homem que renasceu em Cristo, nova criatura. Ele falou que aceitava Jesus, né, como seu Senhor, ele desceu as águas, só que o coração dele ficou lá ligado ao pecado. Aquela coisa de velha vida, né? Ele estava lá acompanhando Filipe, mas ele ainda estava no coração sendo o velho Simão, um mágico que enganava as pessoas e que era o grande poder. E aí quando ele viu alguém que tinha muito mais poder e poder verdadeiro, né? Então ele, poxa, vou comprar esse poder, né? Vou dar dinheiro para esse Pedro aí. E aí vem essa dureza toda, essa resposta autêntica. E o Simão, o mágico ali, né? Ele respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E esse Simão, ele deu origem a um termo da antiguidade que era simonia. Simonia era a prática de realizar comércio das atribuições sagradas das pessoas de Deus. E aí esse homem, ele mais tarde, esse Simão, ele vai para Roma, e ele se torna lá um grande enganador, ao ponto que fazem uma estátua para ele, né? A estátua de Simão, o grande mágico. E o termo simonia se consagra na história antiga como essa picaretagem que Simão tentou fazer. E outra coisa que ele demonstra aqui é que ele não obedece à ordem de Pedro. Pedro falou, se arrependa e ora, né? Ore você. E ele faz uma coisa que até hoje tem gente fazendo. Não. Eu não. Ore você por mim. Como se o perdão dado por Deus dependesse de uma coisa assim, do tipo uma oração forte, né, de um homem de Deus. Eu já encontrei gente assim, atualmente, né, gente que fala assim, não, o homem de Deus, ele tem uma oração forte. Isso não tem na Bíblia, a não ser como um engano, né, desse Simão aqui.
Oração é aquela que a gente faz com sinceridade de coração a Deus. Então ele, em vez de ele orar, ele se arrepender e orar a Deus, ele jogou para o Pedro. Não, Pedro, ora você aí, né? Para Deus me perdoar e nada disso me acontecer. Ele ainda não tinha entendido o relacionamento aberto com Deus que Jesus dava. Ele ainda estava querendo viver nas bases daquela relação do mundo antigo, do sacerdócio, onde o sacerdote é mediador entre Deus e os homens. E a gente só tem um mediador hoje, que é Cristo. Nenhum homem é mediador da nossa fé. Cristo é o nosso mediador. Nós somos chamados para ser o sacerdócio real, a nação santa. Isso está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. E aí, segue o texto, né? E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Pedro e João, agora homens renovados, né? Foram a Samaria, oraram pelas pessoas, impuseram as mãos, veio o Espírito Santo, confrontaram Simão, o mágico, voltaram para Jerusalém, mas tinha vilas no caminho. Pregaram o evangelho, anunciaram a palavra a muitos povoados samaritanos. Aqui a gente vai dar aquela pausa costumeira, né, dentro do capítulo, para voltar daqui a pouco no próximo vídeo. E eu, como é costume, vou lhe dar uma dica, né? A de sempre, leia a sua Bíblia, 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia em menos de um ano, mas medite nesse texto de hoje, no erro de Simão. Medite nesse erro de Simão de ter uma conversão faz de conta, né? Uma conversão de ritual público, de andar com Filipe, né, que era o evangelista daquele momento ali, o diácono, e ser batizado, né? E, enfim, participar da igreja. Mas o coração fica lá na velha vida. A cabeça ainda funcionar do velho modo. E aí, quando surge uma oportunidade, quer fazer comércio da fé. E é claro que se ele tentava comprar o dom, é óbvio que ele tentaria comercializar esse dom também, né? E aí você pensa nisso, medita e olha ao redor, né? Olha, faça o que eu faço. Eu olho para a minha vida quando eu leio um texto e procuro ver se eu não estou errando a mesma coisa que eu estou vendo no texto, né? Mas olha ao redor, mundo contemporâneo, né? O que você anda fazendo por aí com o comércio da fé? E aí você busca em Deus o caminho da retidão. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima e vamos fazer o de sempre. Aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.